autoestima, cosmética da pele. Aprenda a cuidar da sua pele com Ludmila Bonelli, cosmiatra e diretora científica da Bibele. Entender o funcionamento da sua pele é essencial e, por isso, nosso podcast também. Desfrute da nossa primeira temporada. Patrocínio Bibele Cosmética Avançada. Acesse nossa loja online e comece já a cuidar melhor do seu maior bem, você. Olá pessoal, meu nome é Ludmila Bonelli, eu sou especialista em pele. O nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre ácido hialurônico na pele, os benefícios e como ele é importante para a nossa pele. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a nossa pele, que é completamente feita de uma quantidade muito grande de colágeno, esse colágeno que tem o poder de segurar moléculas de água em volta dessa própria estrutura colágena, essas moléculas de água são o ácido hialurônico. Então, eles fazem parte da estrutura dérmica, da estrutura da pele. Então, a molécula, o ácido hialurônico, apesar de ter esse nome ácido, é uma molécula de água extremamente hidratante da nossa pele, de dentro para fora, porque ela cuida da nossa pele nos tecidos mais profundos, nos tecidos dérmicos. Então a gente produz ácido hialurônico, a gente tem, ele faz parte do nosso organismo, inclusive o nosso ácido hialurônico, ele está presente em outras estruturas corporais, ele está presente, por exemplo, nas nossas cartilagens. Então quando a gente vamos supor uma cartilagem ali no nosso joelho, ele hidrata e o nosso movimento dos joelhos, das articulações ficam mais hidratadas e aí a gente tem menos dor, menos problemas articulares. Então o ácido hialurônico ele está em vários tecidos, mas hoje a gente vai focar na pele. E é importante a gente entender que esse ácido hialurônico, que é essa molécula de água importantíssima, eu gosto muito de dizer que ácido hialurônico é vida. A gente precisa de ácido hialurônico desde sempre, desde quando a gente é pequeno até quando a gente estiver bem adulto, bem velhinho, porque é esse ácido hialurônico que vai deixar a nossa pele hidratada de verdade. Então, esse ácido hialurônico, ele além de hidratar, ele possui uma ação preenchedora, porque quanto mais moléculas de água eu estiver na minha pele, mais a minha pele vai ficar recheada de estruturas que vão preencher, fazer esse efeito preenchedor e deixar a minha pele mais lisinha. Então, quer dizer, além de hidratar, ele ainda deixa a pele mais lisinha, com menos ruga, com menos flacidez e com menos envelhecimento. Só que é muito importante a gente entender que quando a gente fala de ácido hialurônico, é difícil falar de ácido hialurônico, esse ácido hialurônico chegar na nossa pele através da alimentação. É muito difícil ter alimentos que vão repor ácido hialurônico, é muito difícil. Então, o ideal é a gente conhecer como que esse ácido hialurônico chega até a nossa pele, para que ele faça esse efeito de hidratação, de preenchimento, de rejuvenescimento, de prevenção de disfunções da pele. Então, ele vai prevenir, quanto mais hidratada, quanto mais ácido hialurônico eu tiver, mais a minha pele ficará saudável. Então, ele vai prevenir o aparecimento de inflamações como a rosácea, ele vai prevenir o aparecimento de inflamações como uma acne, ele vai prevenir o aparecimento de rugas, de flacidez. Só que para passar através da pele e chegar nos nossos tecidos profundos, a gente tem que saber um pouquinho sobre peso molecular. Não precisamos saber muito nesse momento, porque aqui a gente não está dando uma aula de química ou uma aula de farmacologia, mas simplesmente falando de uma cosmetologia que qualquer um pode ter acesso, mas é bom entender só um pouquinho. Porque quanto menor for o peso molecular do ácido hialurônico que eu vou passar na minha pele, mais ele vai penetrar. Então, quanto menor o peso molecular, mais ele penetra, mais ele preenche e mais ele estimula o próprio ácido hialurônico da pele. Agora, quanto maior for esse peso molecular,
menos ele penetra. Então ele fica sobre a pele preenchendo apenas a camada córnea, que também é bem-vindo. Então eu posso ter, por exemplo, um ácido hialurônico com peso molecular menor, que ele vai entrar nos tecidos mais profundos e hidratar minha pele profundamente, e eu posso ter um ácido hialurônico com peso molecular maior, onde ele vai ficar a nível de camada córnea. Mas a camada córnea é a camada mais superficial. Nós vamos ter que entender que quando ele penetra, o nosso resultado é mais duradouro, é mais benéfico e a aparência da pele melhora com uma rapidez maior. Então, esse ácido hialurônico que entra na nossa pele, ele tem que vir, seria ideal que ele viesse dentro de permeadores que tivessem esse peso molecular menor para entregar esse ácido hialurônico na minha pele por dentro, até lá dentro, chegar até lá dentro, mas ao mesmo tempo também que ele tivesse permeadores que fizessem esse carreamento do ácido hialurônico até dentro da pele. Então nós temos permeadores que podem ser lipossomas, nós temos permeadores que podem ser permeadores mais biocompatíveis com a pele, que a pele reconhece imediatamente quando passa, que seriam os permeadores feitos de silício orgânico, que eu sempre falo neles, porque eles são uma evolução quando se fala de alta performance em permeação. Então, os silanóis, que são os permeadores feitos de ácido hialurônico, eles entregam esse ácido hialurônico a nível dérmico, na pele de uma forma mais profunda, fazendo um preenchimento mais profundo e deixando a nossa pele do lado de fora com aparência muito mais importante. Então, o ácido hialurônico que consegue permear a pele com peso molecular menor, ele vai ajudar a preencher, estimular a produção do próprio ácido hialurônico da pele e deixar a nossa pele mais jovem por um longo tempo. Quando eu falar de pele e falar de ácido hialurônico, que a gente entenda que não é só a pele do rosto, é a pele do meu pescoço, é a pele do colo, é a pele das minhas mãos, dos meus braços, das minhas coxas, é a minha pele no meu corpo todo. Então é muito importante a gente saber disso. E é muito importante também a gente saber que a concentração desse ácido, ela vai ser bem-vinda. A gente sabe que é mais importante entender de como entra na pele um permeador, mas saber como ele entra e saber a quantidade de ácido hialurônico que entra é muito importante para a gente poder selecionar qual é esse cosmético que eu vou usar, qual é esse dermocosmético que entra e que entrega uma grande quantidade de ácido hialurônico. Então, existem permeadores dentro, que são os silanóis, onde eu posso colocar lá dentro 10% de ácido hialurônico e aí sim entregar uma quantidade grande. Então, para as peles desidratadas, para as peles muito envelhecidas, para as peles muito flácidas, muito enrugadas, tanto das mãos, do pescoço, do colo, do corpo, mas também e principalmente do rosto e na área dos olhos, onde a gente precisa de muita sustentação para essa pele que envelhece de uma forma mais acelerada pela falta de camada córnea que a gente tem ali. Então, o ácido hialurônico, gente, é muito interessante porque quanto mais eu tenho, ácido hialurônico, quanto mais eu reponho, mais eu estimulo a produção do ácido hialurônico na minha própria pele. Então, eu gosto muito de dizer que ácido hialurônico tem que ser usado todos os dias e que o ácido hialurônico só chega na nossa pele através de um dermocosmético, ele não chega na nossa pele através de um aparelho, de uma tecnologia. Então, mesmo que eu faça uma radiofrequência, ela não tem ácido hialurônico para colocar na minha pele, mesmo que eu faça um microagulhamento, não sai da agulhinha do microagulhamento ácido hialurônico para colocar na minha pele, mesmo que eu faça um laser, não sai de dentro do laser o ácido hialurônico. Então, eu preciso pensar e começar a trabalhar a minha pele de uma forma diferente. Eu vou usar o ácido hialurônico através de um dermocosmético que tenha permeação de verdade. E aí sim, quando a minha pele estiver completamente recheada ou complementada com esse ácido hialurônico,
Aí eu vou procurar as tecnologias para que elas sejam otimizadas, porque a minha pele já está preparada para receber. Então eu uso o ácido hialurônico e depois de uns 10, 15, 20 dias eu vou fazer os meus aparelhos, a minha radiofrequência, o meu laser, o meu microagulhamento, enfim, as tecnologias da beleza. Então preparemos a pele antes. E uma das coisas hoje que a gente está falando e que eu acho de extrema importância, e repito, ácido hialurônico com peso molecular baixo, dentro de um silanol, ele é vida. Usemos todos os dias, utilizemos isso na nossa pele para a gente ver as diferenças que a gente vai produzir. Então, só para poder fechar o nosso podcast de hoje. Não adianta a gente querer pegar uma pele muito desvitalizada, que nunca tratou, que toma muito sol, que nunca fez um procedimento, que nunca passou às vezes um creme que tenha permeação de verdade, um dermocosmético que tenha permeação de verdade, a gente utilizar o ácido hialurônico e achar que a gente vai ter um resultado num dia, 2 dias. A gente tem que preencher aquele tecido que tem muito tempo que não está sendo preenchido pelo ácido hialurônico. Então vamos entender que nós teremos resultado sim em qualquer pele que utilize o ácido hialurônico dentro do silanol, principalmente na concentração de 10%. Qualquer pessoa, seja um homem, uma mulher de 40 anos, uma mulher de 70 anos, nós vamos conseguir chegar na derme e preencher. Não tem idade para o preenchimento com ácido hialurônico com um dermocosmético de permeação de verdade, de resultado de verdade. Não existe. A idade não importa, a gente vai preencher sempre. Só que a gente tem que entender que às vezes vai demorar um pouquinho mais uma pessoa de 70 anos do que numa de 40. Mas isso vai acontecer porque se ele é biocompatível com a pele recebe e produz resultado. A nossa pele precisa de ácido hialurônico. Então, se a gente não consegue comer e estimular através de nutricosméticos orais, somente através dos dermocosméticos tópicos, vamos buscar ativos que façam essa permeação e que realmente cheguem dentro da nossa pele. Então, pessoal, fica aqui hoje o nosso podcast que a gente está falando sobre ácido hialurônico, mas fica a dica. E eu deixo um beijinho até o nosso próximo podcast. Se vocês quiserem deixar recadinhos com ideias daquilo que vocês querem ouvir, estamos para poder estar informando com uma informação de qualidade, de uma informação que eu falo que é uma informação de verdade, de resultado de verdade, para vocês, qualquer coisa que vocês quiserem escutar. E peço a vocês que repassem isso para as amigas, para os colegas, para a família, para que as pessoas entendam um pouquinho mais sobre como se cuidar, para se manterem com aspecto saudável, rejuvenescido e simplesmente mais lindos, porque ácido hialurônico é vida. Beijinho para todo mundo. Tchau, tchau.